Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pregador Júnior Matos e eu estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei falar sobre as divisões da Bíblia. Só que nesse assunto eu irei falar entre duas partes, porque essas divisões da Bíblia envolvem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E eu irei fazer em duas partes para que o seu entendimento seja bem melhor. Bem, no vídeo anterior eu fiz um vídeo falando sobre os idiomas da Bíblia e um pouco da história da palavra Bíblia. E hoje eu irei falar sobre o Antigo Testamento. Bem, sem mais delongas, vamos começar. O Antigo Testamento, ou Antigo Pacto, é centrado no pacto feito no Sinai, na época de Moisés. Está dividido em 3 unidades canônicas principais: a lei, os profetas e as escrituras. A lei ou Torá. Tradicionalmente, a lei é conhecida como a lei de Moisés, embora os eruditos debatam o grau ao qual a tradição da lei se remonte a Moisés mesmo. Entretanto, não há dúvidas de que, pelo descobrimento do livro de Deuteronômio no ano de 621 a.C., a lei era o motivo principal da vida religiosa judia. Deuteronômio se converteu na lei do povo, e durante o exílio os judeus se voltavam para a lei para estudo e fortaleza. Daí surgiu a sinagoga. Na época de Esdras, entre os anos 400 e o ano 450 a.C., a lei tinha alcançado seu lugar de importância total, com aproximadamente a estrutura e o texto que se conhece hoje em dia. Em hebraico, a lei era chamada de Torá, que significa ensinos ou aprendizagem. Mas em grego, os seus 5 livros eram chamados de Pentateuco, que significa 5 volumes, quer dizer, da palavra de Deus. Porque somente 5 livros da lei eram reconhecidos como legítimos ou como autoridade. No 3º século a.C., os judeus da Alexandria, de língua grega, começaram a traduzir estes livros para o grego, o que mais tarde ficou conhecido como a Septuaginta. Textos bíblicos traduzidos e escritos por cerca de 70 eruditos. Os profetas ou Nebiim. A obra dos escritos dos profetas abrangeu 4 séculos: Amós, Oséias, Miqueias e Isaías. No 8º século a.C., Sofonias, Naum, Abacuque e Jeremias. Já no 7º século a.C., Ezequiel, Ageu e Zacarias. E também no 6º século a.C., Malaquias, Obadias e Joel. E no 5º século a.C., a data de Jonas, que concluiu a lista de 15 textos proféticos, é amplamente discutida. Os judeus consideravam os livros históricos de Josué, Juízes, Samuel e Reis como um fim profético, e desta maneira agrupavam-nos e designaram-nos como os profetas antigos. Nesse tempo, os últimos profetas ou profetas escritores. A segunda parte da coleção profética continha Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12, que consistia nos profetas menores, como Oséias e Malaquias. No final do 3º século a.C., essas escrituras tinham sido organizadas e copiadas na forma de 8 cilindros, 4 para os profetas antigos e 4 para os últimos profetas, e foram reconhecidos no cânon como a lei da autoridade religiosa. Se você não sabe o que são esses cilindros, eu indico que você veja o vídeo que eu fiz anteriormente, em que eu falei o que são esses cilindros. Bem, as escrituras
ou Ketuvim. Não foi até a conclusão do primeiro século cristão no Conselho Rabínico de Jamnia, cerca de 90 anos depois de Cristo, que o restante do Antigo Testamento finalmente foi fixado e declarado fidedigno. O livro de Salmos era o ponto central nessa coleção de material prático e devocional que continha sabedoria, ética, liturgia e história, bem como cânticos de bodas. As escrituras poéticas neste grupo incluem os Salmos, Jó, Provérbios, Lamentação e o Cântico dos Cânticos. Os que tratam da história judaica são Ruth, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas, enquanto que Daniel é um texto apocalíptico, um tipo especial de literatura judaica. E Eclesiastes é um livro filosófico. Eclesiastes e Esther eram mencionados e dúvidas quanto à sua autoridade continuaram até o Conselho da Jâmnia. Portanto, a terceira divisão da Bíblia hebraica continha 11 cilindros. As 3 grandes obras proféticas, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 Megilliot, cilindros empregados em ocasiões festivas especiais. O Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. O livro apocalíptico de Daniel e 3 livros de história, Esdras, Neemias e um cilindro e Crônicas, em outro cilindro. Assim como a Bíblia hebraica obteve sua canonização final em Jâmnia, continha 5 cilindros da lei, 8 cilindros dos profetas e 11 cilindros das escrituras. É desta maneira e ordem, com uma pequena variação em que se imprimem as Bíblias de estudo hebraico modernas. Os apócrifos. Durante os últimos 2 séculos antes de Cristo e o primeiro século cristão, saiu uma série de escritos judaicos que não obtiveram reconhecimento no Conselho de Jâmnia. Agora, esses livros são chamados de apócrifos. A palavra provém de um termo grego que significa oculto ou secreto. Originalmente, seu uso sugere que os livros assim designados continham verdades secretas que deviam ser reveladas somente aos iniciandos e oculto ao mundo exterior. O grande erudito latino Jerônimo foi quem no 5º século depois de Cristo pela primeira vez atribuiu o termo a esses livros. Alguns desses documentos eram ampliações dos livros do Antigo Testamento, especialmente de trechos do livro de Esther e de Daniel. Alguns livros, como Eclesiásticos e Sabedoria de Salomão, têm caráter de literatura de sabedoria. Também, estes incluídos não ficaram na ficção judaica, como Tobias e Judite. O livro de 1 Esdras é pouco mais que uma combinação de partes do livro de Crônicas, do livro de Esdras e do livro de Neemias. 2 importantes livros de história são 1ª e 2ª Macabeus. E o grupo também inclui o importante Apocalipse, conhecido como 2ª Esdras. Os apócrifos eram incluídos no cânon da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento, feita para os judeus da Alexandria de língua grega, a qual chegou a ser a Bíblia da Igreja primitiva. Esses livros também se encontraram na Bíblia do Antigo Latim, assim como na Vulgata Latina, revisão de Jerônimo. Esses livros continuaram inclusos nas primeiras traduções para o alemão da Bíblia, em latim, feita no 14º século, assim como na primeira tradução para o inglês, feita por Wycliffe, no mesmo século. Tanto a igreja grega como a romana sempre reconheceram os livros apócrifos como canônicos. A exclusão desses livros da Bíblia protestante veio como
Resultado da Reforma. Assim, quando Lutero traduziu o Antigo Testamento do hebraico, esses livros foram omitidos, mas reconhecido sua presença na Bíblia Latina. Lutero os traduziu pondo-os em seu próprio grupo entre os testamentos, onde permaneceram na maioria das Bíblias protestantes até o 19º século. Quando os editores, dirigidos pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, voluntariamente começaram a omiti-los, a extensão textual dos livros apócrifos, em comparação com o Antigo e com o Novo Testamento, pode ser vislumbrada nessas cifras, com base na versão King James, em inglês. Bem, o Antigo Testamento ele é composto por 929 capítulos, 23.214 versículos e 592.439.000 palavras. Já o Novo Testamento contém 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras. E também os livros apócrifos, lembrando que os livros apócrifos só estão contidos na Bíblia Católica. Eles contêm 183 capítulos, 6.081 versículos, 152.185 versículos. E eu quero finalizar este vídeo aqui e eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para assim que eu postar um vídeo novo o YouTube venha te notificar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha entendido mais um pouco da palavra de Deus e eu quero agradecer por você ter assistido até o final e que Deus te abençoe. Amém.